A todos e todas, seja muito bem-vindo a mais uma Python Brasil 2021, mais uma palestra dessa Python Brasil que está fervendo, tão agitada. Nossa, estou até um pouco nervosa aqui para apresentar essa pessoa que irei apresentar. Mas vamos antes dar uns recadinhos muito importante. A Python Brasil, esse ano, está com uma campanha de doação para o projeto Mãe das Favelas. Aí vai ter a informação do QR Code, aqui vai aparecer na tela, onde você pode fazer a doação por meio desse QR Code. Outra possibilidade é através da doação, através do Eventbrite. E, além disso, a gente vai ter também as inscrições dos tutoriais que estão abertos no Discord. Busque lá no canal tutorial desejado a tela e seguindo e leia as instruções seguindo ali, né? Lembrando que só pode se inscrever em um tutorial do evento, informar que todos os tutoriais terão intérprete de Libras sob solicitação. Então, se você quer ministrar tutorial, você tem que solicitar e quem está precisando pode solicitar também, né? Então, o participante que desejar esse serviço deverá solicitar, marcando com @organização lá no canal geral. Também tem um outro recadinho que é avisar sobre a Assembleia Anual das PyLadies Brasil, que acontecerá no sábado, às 18h15, no Discord do evento. Essa assembleia é exclusiva para as mulheres e todas são bem-vindas para conversar sobre comunidades locais, confraternizar, trocar ideias para os próximos passos da comunidade PyLadies no Brasil. Pois bem, eu atropelei um pouco aqui, não me apresentei, eu me chamo Pamela, né? Fazer minha autodescrição aqui. Sou uma mulher negra, cabelo liso, solto aos ombros. Estou usando uma blusa listrada e, sim, estou um pouco nervosa, porque a pessoa que eu vou apresentar nada menos, nada mais que o nosso querido Fernando Massanori. E ele é docente lá da FATEC. Parabéns pelo dia de hoje. Ai, que honra! Obrigado. Criador do Python para Zumbi, tem dado curso de programação para filósofo, biólogo, advogado, jornalista e economista. Eu sou bióloga, né? Por isso também um biólogo aí. E aí está passando o site de contato das redes sociais do Fernando Massanori, quem quiser acessar. Agora eu deixo o palco todo para você, Fernando, com a teoria do Garfos com Python. Nossa, vou estar aqui assistindo de camarote. E qualquer dúvida, pessoal, lá no Discord, vocês podem colocar que eu vou estar aqui depois passando para o Fernando Massanori. Boa Obrigada. tarde para todos. Boa tarde. Primeiro, feliz Dia dos Professores para o pessoal aí que dá aula. Hoje é dia 15, né? Eu sou um japonês. Para quem está só me escutando, eu tenho um chapéu verde, que é da Python Florianópolis, Python Brasil Florianópolis. Para quem não sabe, nós fomos para a Oktoberfest no final do evento, um ônibus com 45 pessoas, os palestrantes, etc. Foi um negócio muito legal. E eu também tenho um óculos azul com lateral vermelha, eu tenho pele amarela e eu tenho uma camiseta das PyLadies de São Paulo. Não sei se vocês conseguem ver, mas é uma tradição. O Guido, o criador da linguagem, toda palestra ele vai com uma camiseta das PyLadies ou do Django Girls. Então, seguindo o exemplo aqui do criador da linguagem, estou com a camiseta que eu ganhei das PyLadies São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre teoria dos grafos, dentro de um contexto mais reduzido. Teoria dos grafos não para as ciências da computação, mas no contexto das aulas que eu dou, que são aulas para a FATEC, de análise e desenvolvimento de sistemas. E também para um público mais geral,
que teoria dos grafos pode ser utilizado em vários âmbitos, né? Não só por pessoas de ciências da computação ou engenharia da computação. Teoria dos grafos, na minha disciplina, está dentro de estrutura de dados. Nós temos, na FATEC, uma disciplina de introdução à programação, que a gente chama de algoritmos, e nós temos uma disciplina de aprofundamento da programação, que a gente chama de estrutura de dados. Então, dentro do meu plano pedagógico, nós utilizamos dados para programar de uma forma mais eficiente. Eu vou dar alguns exemplos para introduzir essa parte de estrutura de dados. Então, por exemplo, vocês estão vendo uma função para transformação de decimal para binário. Essa é uma função recursiva. Se o n é igual a 0, eu vou retornar uma string vazia. Se não, eu vou fazer uma recursão do n dividido por 2, mais o resto da divisão por 2, que vai lá para o final. Dessa forma, eu inverto os restos da divisão. Então, vocês estão vendo que nessa função eu não tenho for, não tenho while, que são formas de você fazer repetição tradicionais. No entanto, eu consigo fazer a repetição no retorno do dado. Então, o princípio básico assim, da minha disciplina é aprender a utilizar o dado para programar melhor. Vocês estão vendo aqui também duas funções recursivas. Eu queria saber de vocês o que vocês acham, se elas são iguais ou não. Na primeira função, eu tenho n igual a 0, retorno 1, se não, eu retorno 2 vezes o f de n menos 1. Essa função, você já deve ter visto que ela faz a potência de 2. Por exemplo, se eu colocar 10, essa função ela vai me devolver 1024. A segunda implementação tem n igual a 0, retorno 1, só que eu retorno f de n menos 1 mais f de n menos 1. Será que as duas implementações são iguais? A resposta é não. Essa primeira implementação, se você rodar f de 100, você vai ter uma resposta imediata. Se você tentar rodar f de 100 na segunda implementação, a gente não vai terminar a palestra, e vocês vão ficar esperando o resultado. Por quê? Se você dá um print nessa segunda implementação, para ver o que está acontecendo, vou colocar em comentário essa primeira aqui, tá? Então, se você rodar isto aqui, você vai ver, se você der o F de 10, por exemplo, você vai ver que ele repete muita coisa. Então, o princípio básico, olha, não só repete, como o negócio vai longe, né? Então, o princípio básico da programação é que se você tem um código que ele repete alguma coisa que ele já calculou antes, esse código é ineficiente. Então, dá um Ctrl+C aqui, como é que em estrutura de dados a gente melhora esse código? A gente pode guardar num dicionário o resultado dos cálculos anteriores. Eu posso fazer aqui, ó, if n not in dicionário, e aí eu calculo IC de n recebendo isso aqui. Então, eu vou calcular só quando não estiver no dicionário o resultado. E aqui eu retorno dic de n. Então, eu vou tirar o print aqui. Se você rodar aqui, você vai ver que agora, se você calcular f de 100, por exemplo, papumba, é automático. Então, utilizando uma estrutura de dados, eu tornei o meu código melhor. Eu posso utilizar também o cache do sistema operacional. From functools import LRU cache. Eu posso fazer um decorador aqui, LRU cache. Eu vou colocar o tamanho das coisas que eu guardo,
max size, nem me lembro como é que se escreve, acho que escreve com sublinhado, vou ver agora, igual a nome, ou seja, eu vou guardar tudo que tiver. Então, se você rodar isso aqui, ops, max size é sem o negócio aqui. Eu vou colocar o print, só para vocês verem a evolução desse código aqui. Então, f de 10, por exemplo, tem que tirar o dicionário aqui, perdão. Esse negócio de código ao vivo, ele é emocionante, principalmente quando o palestrante está nervoso. Mas eu digo para os meus alunos que toda hora que você errar, você tem que dizer, eu sou feliz, vou aprender mais. Então, aqui o f de 10, você está vendo que ele só calcula uma vez cada um das chamadas, né? Então, eu fiz um código melhor utilizando uma biblioteca do sistema operacional. Existem vários códigos, vários exemplos onde você pode utilizar o dado para fazer um código melhor. Um exemplo clássico é o Boyer-Moore. O Boyer-Moore é uma função que procura um texto, uma palavra, um texto maior. Então, se você tiver, por exemplo, uma frase, os algoritmos de ordenação. Você está procurando a palavra algoritmo. Existem duas formas de você fazer essa busca. Uma busca sequencial, onde você vai comparar letra por letra, e se você não achar, você avança uma posição. Letra por letra, se você não achar, avança uma posição. E existe uma forma inteligente, é utilizar o dado que eu tenho. Na hora que você vai fazer a busca, você já tem a palavra algoritmo. Então, você pode fazer um pré-processamento dessa palavra, que em geral é muito menor do que o texto, e avançar mais de um passo por vez. Então, por exemplo, o O é diferente do I, a próxima letra é T. T faz parte da palavra, então, em vez de andar um passo, eu dou 1, 2, 3 passos. Aí eu encaixo o Tzinho de baixo com o Tzinho de cima, achei a palavra. Vou ver a próxima letra, S. S não faz parte da palavra, então eu posso pular a palavra toda. Vocês perceberam? Então, o passo que eu dou é muito maior do que 1. Esse algoritmo tem uma implementação aqui, você faz um pré-processamento aqui dos pulos, né? Para ver o deslocamento. Você transforma para tupla, para ficar mais rápido, né? Tupla, em geral, é imutável. E aí, se você rodar, você vai ver que você encontra na posição 3 a palavra algoritmo. Tem uma história curiosa. Quando eu aprendi esse algoritmo na USP, né? Eu estava esperando circular USP, e um amigo meu da física, ele perguntou o que eu estava fazendo naquele dia, que aula que eu tinha tido. Eu falei que tinha tido estrutura de dados, e especificamente o algoritmo de Boyer-Moore. Eu falei com muito entusiasmo. Falei, pô, é um negócio legal pra caramba, porque você utilizando dado, você consegue dar pulos enormes, e você acha muito mais rápido a palavra no texto. E ele ficou tão animado, ele terminou a física, ele fez mestrado em computação, doutorado em computação, e hoje o Paulo ele é professor da USP, graças a esse papo aqui sobre o algoritmo de Boyer-Moore. Mas vamos falar sobre os grafos. O grafo é uma representação visual que ajuda na abstração do problema. Grafo nada mais é do que dois conjuntos. Um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Essas arestas são pares que podem ser ordenados ou não ordenados. Se os pares forem ordenados, no caso aqui da figura, vocês estão vendo, eu tenho como vértices 0, 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho como arestas, arestas com direção, então o par é ordenado. Eu tenho uma aresta 5, 1, uma aresta 0, 1, 4, 0. Então, eu tenho um problema aqui. Esse problema são cidades
e eu quero saber a distância mínima a partir da origem 3 para as outras cidades. Então, você percebe que no desenho do lado direito, eu consigo ver o problema de uma forma mais fácil, em termos de abstração. Porque uma das coisas difíceis no mundo da programação é a abstração, né? Então, a gente consegue ver a coisa melhor. Por isso que muita gente gosta de teoria dos grafos. Eu fiz a minha dissertação de mestrado em teoria dos grafos, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto pra caramba desse negócio aqui. Só que você não vai processar o desenho. Então, você precisa de uma estrutura de dados para processar o desenho. A estrutura de dados do lado esquerdo é uma das formas de você representar um grafo. Por exemplo, numa matriz. Vocês estão vendo que tem 0 se não tem a ligação e tem 1 se tem a ligação. Então, todos os locais que tem 1 significa que existe uma aresta ligando aqueles dois vértices, da linha para a coluna. Então, eu quero descobrir o vetor de distâncias a partir da cidade 3 para as outras cidades. Como é que eu posso fazer isso num código? Vamos mostrar código, que sempre é melhor ver código. Então, aqui eu tenho a minha matriz, é uma representação possível, tem outras. Eu vou falar sobre vantagens e desvantagens. Eu tenho o vetor de distância que eu vou começar com -1, para sinalizar que eu nunca passei por aquela cidade. A distância da origem para a origem é 0. Eu tenho uma fila, enquanto a fila não estiver vazia, eu vou tirando da fila e vou tentando avançar e calculando as distâncias. Esse processamento aqui, papumba, a gente já tem aqui as distâncias da origem 3 para as outras cidades. E vocês podem perceber aqui que é um código bem pequeno, né? É um código aqui que cabe praticamente em uma tela. Quais são as vantagens e desvantagens? Quando você pensa numa estrutura de dados, você tem que pensar no seu problema. O meu problema, eu quero uma forma rápida de verificar se eu tenho uma ligação, que eu tenho um caminho ou não. Então, nesse caso particular, quando eu quero verificar de uma forma rápida, ou seja, num tempo constante de uma unidade, se existe o caminho, eu me dou ao luxo de gastar mais espaço. Vocês estão vendo, no lado esquerdo, a matriz tem um monte de zeros. Mas, se o número de cidades para o meu problema é pequeno, eu me dou ao luxo de gastar o espaço para poder fazer a pergunta de uma forma rápida. Então, existe uma outra forma, que é utilizando dicionários, que a gente vai ver daqui a pouco. Tem 2 problemas que são muito legais no mundo da complexidade de algoritmos, que a gente chama de Arthur Melling Games. Os 2 problemas são casar na corte do rei Arthur, né? Tem muito a ver com o mundo Python, né? 150 donzelas com 150 cavaleiros. E também tem o segundo problema, que é colocar 150 cavaleiros em torno da mesa redonda. Bom, as donzelas, elas fazem uma lista de preferências. E os cavaleiros, eles fazem uma lista de amigos. Só que o mago Melim, que tem que resolver esse problema para o rei, ele sabe que é muito difícil. Existem problemas no mundo da computação que são extremamente difíceis. Até o momento, a gente não tem uma solução boa e é uma crença comum que esses problemas não têm uma solução em tempo polinomial. Porque esses problemas que são difíceis têm uma característica muito interessante. Eles são como se fosse a comunidade Python. Um é amigo do outro. Então, se você conseguir resolver um dos problemas, você consegue resolver todos os problemas. Então, o problema do caixeiro viajante, o problema de conjunto independente maximal, todo do emparelhamento máximo, todos esses problemas, se você resolver um, você acaba resolvendo todos. Então, é uma crença
que não existe uma solução polinomial para nenhum desses problemas, senão a gente resolveria todos. Tem um pesquisador chamado Arora, que ele também demonstrou que uma aproximação por um epsilon de qualquer desses problemas também é NP difícil. Ou seja, a aproximação também é difícil. Esses dois problemas, eles são muito difíceis, o Mago Merlin, ele sabe que são 10 elevado a 262 possibilidades para cada um dos dois problemas, e se eu ver uma possibilidade por segundo, eu vou demorar 10 a 255 anos. A idade do universo é 10 a 22, o número de prótons é 10 a 79. Então, o Mago Merlin, ele analisou um subconjunto de damas. A melhor forma de você ver um problema grande é, em primeiro lugar, ver subconjuntos, e esse problema também tem uma representação em forma de grafo, para ajudar o entendimento. Então, ele pegou esse subconjunto aqui das damas com as preferências e viu que dá para casar essas 4 damas. Então, de novo, com uma representação visual, eu tenho facilidade de ver o meu dado. Porém, existe um subconjunto possível também de outra amostragem que ele viu que, para mostrar para o rei que não vale a pena entrar nessa parada de tentar casar todo mundo, ainda mais porque tem mulher que pode não gostar de homem, né? Não tem problema nenhum. Tem também homem ou mulher que não quer casar, também não tem problema nenhum. Então, o Mago Merlin descobriu o teorema de Koenig. Então, basta eu mostrar um subconjunto de damas que tenha queridos em número menor. Então, em termos de complexidade, a gente diz que existe uma obstrução para resolver o problema, que é um certificado simples. Eu mostro para o rei, olha, Jéssica e Fernanda gostam do Eclipse, então não vai dar. Aí o rei, ele aceita a amostra, o certificado, e o Mago Merlin, ele não precisa ter o trabalho de tentar casar todo mundo. Graças a Deus. O problema dos cavaleiros. Aí ele vê o problema dos cavaleiros, pega um subconjunto, que também é um grafo. Vocês estão vendo aqui 3, 6, 7 cavaleiros com as ligações de amizade. E ele vê que esse problema tem a ver com o problema do circuito hamiltoniano. E o Mago Merlin, ele sabe que essa aqui é uma parada bem difícil. Ele encontra problemas na hora de ver grafos que você não consegue colocar todo mundo em torno da mesa, porém, agora o Mago Merlin, ele não consegue mostrar para o rei Arthur um certificado, como no problema das damas. Então, o problema dos cavaleiros, ele provavelmente não tem uma boa caracterização. Aí, os meus alunos, eu passo um código para eles, do Mago Merlin. Então, o Mago Merlin aqui, ele tem as enumerações. Tudo isso aqui eu vou passar para vocês no link, tá? Então, tem aqui um jeito interessante de fazer as enumerações. É muito bacana mesmo. Se você tiver 4 damas, n igual a 4, você vai fazendo o seguinte, vai aumentando o número, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, e quando chegar no máximo, você arranca fora o último e aumenta o anterior. 1, 2, 4, arranca fora o último, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 4, 4. Então, eu consegui gerar, esse é um algoritmo que gera todos os subconjuntos de damas. São 2 elevado a n menos 1 elementos. Por isso que é um problema difícil, né? Então, você está vendo aqui, eu tenho essa geração aqui. Esse algoritmo aqui, eu implementei aqui em Python. É simples. Eu dei uma otimizada aqui com yield, porque se eventualmente eu encontrar um conjunto de damas que é uma obstrução, eu paro. Eu não preciso gerar todo mundo. E eu mostro para o rei que eu resolvi o problema.
Enquanto o problema dos cavaleiros são as permutações, aí não tem jeito. Eu passei isso aqui para os meus alunos para eles entenderem a diferença dos dois grupos, né? De cavaleiros e damas. E, boa, porque o aluno ele tem uma ideia que tem problemas que são bem diferentes. Aqui no código principal, aqui eu estou abrindo um arquivo de preferências dos casamentos e das damas. Aí eu vou montar uma lista de queridos, né? Eu vou separar. A primeira pessoa é uma menina e o resto são os queridos. E aí depois eu vou gerar as enumerações. Se tiver... Eu tenho que fazer um set aqui, porque eventualmente tem menina que gosta da mesma pessoa, né? Então, se o tamanho das moças for maior do que o conjunto de diferentes, não é possível casar, e aí eu já paro, né? Agora, os cavaleiros, os alunos, eles descobriram que não tem jeito. Você tem que testar todas as permutações para dizer que não é possível. Então, são problemas bem diferentes. Esses dois problemas a gente chama de problemas de força bruta, né? Esse algoritmo é o algoritmo força bruta. Eles são ruins, mas é bom para estudar, para poder entender a diferença dos dois. Deixa eu ver que meu tempo está passando aqui. E como é que eu faço para trabalhar com esses problemas que são muito difíceis? Então, se eu tenho um problema que é muito difícil, eu posso inventar uma aproximação. Já que provavelmente eu não tenho uma solução exata, eu vou tentar uma aproximação e muitas vezes essa aproximação ela funciona bem, né? Então, aqui vocês estão vendo o problema dos casamentos, só que aplicado a máquinas e operários. Então, vocês estão vendo, tem a máquina 1, 2, 3, 4, 5, e eu tenho os operários A, B, C, D, E e F. E as ligações representam a capacidade do operário de baixo, que é a letra, trabalhar com a máquina de cima, que é o número. Vocês estão vendo que o operário A ele pode trabalhar com a máquina 2 e a máquina 3. O operário B é polivalente, ele trabalha com a máquina 1, 2, 3, 4, 5. O operário C trabalha com a máquina 3, ele só trabalha com uma máquina. E o operário D deve ser o gerente, né? O gerente é aquele que não sabe fazer muita coisa, mas ele manda em todo mundo, enfim. Na hora que tiver uma crise, é o primeiro que perde o trabalho, em geral, né? Brincadeira. Então, uma possível forma de você encontrar esse emparelhamento, eu gostaria muito que a máquina 1, 2, 3, 4, 5 estivessem funcionando totalmente. Então, uma heurística muito inicial é a heurística que a gente chama de heurística gulosa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as máquinas que têm o menor número de operários que operam. Então, por exemplo, a máquina 1 só é operada pelo operário B. E aí, o que eu faço? Eu coloco a máquina 1 em trabalho com o operário B e retiro todo mundo. Aí eu vou mostrar esse código aqui. Espero que o meu tempo dê aqui. Aqui vocês estão vendo aqui uma outra forma de representar o grafo, que é na forma de dicionário, né? Eu tenho máquina 1 operada pelo B. E aqui, inclusive, o gerente nem entra aqui, né? Está até fora da estrutura de dados aqui. Então, enquanto eu tiver o grafo, eu vou colocar em ordem, de operários que trabalham com aquilo lá. Eu vou pegar o primeiro elemento, que é a máquina mais vulnerável, né? E vou gerar o par, né? Aí depois eu vou retirar aquela máquina, né? E eu vou tirar o operário, vou tirar o operário e vou remover também o operário que, entre aspas, casou com aquela máquina de todas as outras listas. Então, se vocês rodarem esse código aqui,
vocês rodarem esse código aqui, vocês vão ver que, papumba, o 1, a máquina 1 é operada pelo B, a 4 pela E, a 5 com a F, a 2 com a A e a 3 com a C. E o gerente está de fora, né? Então, vocês estão vendo que é uma forma. Quais as vantagens e desvantagens? Aqui você vê que faz mais sentido eu ter uma lista em formato de dicionário, uma lista de ligações associadas a cada máquina. Vocês também estão percebendo que eu poderia colocar o operário como chave e as máquinas como a lista. Mas no meu problema, eu estou interessado nas máquinas. Então, faz mais sentido eu colocar a máquina como chave e não o operário. Viva as máquinas, né? Viva as meninas. Tem esse problema, que faz parte da minha dissertação de mestrado, eu já estou terminando. Eu quero, num conjunto de substâncias químicas, eu quero descobrir quais as que não reagem entre si. Então, essas ligações é porque explode. Se eu colocar 1 com a 6, explode. E se eu colocar 4 com a 7, explode. Então, eu quero colocar numa caixa substâncias de tal forma que é o maior número sem que exploda tudo. Aqui vai cair o maior temporal. Aqui. Espero que eu consiga acabar de transmitir. Então, uma heurística gulosa é pegar a substância que reage menos com todo mundo, que é a substância 5. E eu tiro a 7. Então, o processo aqui fica assim, ó. Eu vou pegar a 5, vou tirar a 7, porque a 7 reage com a 5, e aí eu repito o processo. Eu vou pegar o menor grau, que pode ser 1, 2 ou 4, vou pegar 1. Vocês percebem que à medida que eu vou tirando os vértices, vai ficando muito mais claro. Então, esse algoritmo eu utilizei na minha dissertação de mestrado aqui. Incrível que pareça que isso aí tem a ver com o mapeamento físico de DNA, mas é uma longa história, né? Então, aqui vocês estão vendo aqui que enquanto G, eu estou pegando aqui o vértice de grau mínimo, né? Aí eu coloco no conjunto de saída, e eu vou tirar o vértice e os vizinhos. Então, vocês estão vendo aqui, papumba, 5, 1, 2, 4. Então, 5, 1, 2, 4 aqui, claro que é uma heurística, então tem casos que não funciona, mas nesse caso aqui ele conseguiu o conjunto maior. Muito obrigado! Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e eu espero perguntas. Obrigado. Olá! Nossa, tô aqui de boca aberta. Tira o chapéu, porque você arrasa, Massa. Muito incrível. Bem, teve muitos elogios lá no Discord, muita gente elogiando sua didática, que é excelente. Parabéns novamente pelo dia de hoje. E, para falar a verdade, não temos nenhuma pergunta, mas corre lá no Discord para a gente depois conversar um pouco mais. Quem quiser interagir lá com o Massanori. Quanto tempo eu tenho ainda? Que aí eu apresento mais código. Ou acabou o tempo? Eu acho que ainda não acabou o tempo. Então tá bom. Deixa eu mostrar código legal 17 aqui. minutos. Você tem ainda 17 minutos, se você quiser. Tudo isso? Tudo isso. Então tá bom. Pessoal, uma das coisas que é mexer com a estrutura do dado é a expressão regular. Expressão regular é um negócio que ou você ama ou você odeia. Tem muita gente que odeia, tem muita gente que ama, né? Esse exemplo concreto tem uma expressão regular que está pegando aqui as sequências de dígitos, né? E isso aqui foi utilizado na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, nós fizemos uma matéria com o BNMP, que é a Base Nacional de Mandatos de Prisão. Então, por exemplo, nessa base, eu tinha que normalizar as datas e também tinha que normalizar a pena. Então, por exemplo, homicídio doloso. Homicídio doloso tem um juiz que escreve dessa forma aqui e tem um juiz que escreve dessa forma aqui. Então, com uma expressão regular muito simples, você consegue separar daquele texto a informação. Então, você pode ver aqui,
Papumba! Eu consigo aqui, ó, pegar aqui. Vocês percebem até a época que eu dei esse curso na Folha foi 2018, né? Então, foi antes da pandemia. Então, tem jornalista aqui que vibrou com o negócio. Então, muitas vezes, quando você tem um problema concreto, você consegue motivar mais a pessoa a aprender um conceito que é muito difícil, como expressão regular. Outra coisa difícil também, que é avançado, é você mexer com a árvore sintática da linguagem. Como vocês sabem, toda a linguagem de programação tem um BNF, um modo de você representar essa árvore. E você pode, por exemplo, fazer geração de teste automático se você consegue mexer com essa biblioteca, AST, que é a biblioteca Abstract Syntax Tree. Então, aqui eu fiz uma brincadeira, aqui eu tenho uma função que tem um print, alô mundo, né? Eu vou pegar a árvore sintática desse código e eu vou trocar o meu alô mundo por outra coisa. Então, se você rodar isso aqui, vai dar def, a resposta, e é claro, a resposta para tudo é 42, né? Que é uma coisa bem bacana de vocês fazerem aqui. Então, isso é uma coisa que eu dou na disciplina de estrutura de dados para o pessoal. O pessoal gosta bastante de mexer na árvore da linguagem de programação. Como eu disse para vocês, depois dá para você fazer geração de teste automático aqui e tal, né? Que mais? Senhora. Acabou, né? Desculpa. Não, estou só acrescentando que agora surgiu uma pergunta que na verdade, é um pedido, né? E, na verdade, para ele comentar sobre a sua aplicação de mapeamento de DNA, como você mencionou. Tá. Entendi. Então, eu fiz a minha dissertação de mestrado lá no ITA, né? Ela foi em cima de um problema que a gente chama consecutive ones property, né? Eu acho que eu vou desenhar mais fácil de vou desenhar aqui. Quando você tem um sequenciamento de DNA, deixa eu aumentar isso aqui. Basicamente, você tem uma matriz de zeros e uns, representando aqui os seus fragmentos, né? Sim. E o que eu quero? Eu quero fazer uma permutação de linhas para ver se eu consigo gerar uns consecutivos. Porque se eu conseguir gerar uns consecutivos, significa que aquele mapeamento foi bem feito. Resumindo, é isso, né? Esse problema é um problema que foi trabalhado, essa é a minha colinha aqui, pelo Meidanes, né? Consecutive ones property. Então, se você tem essa propriedade na matriz de uns consecutivos, você, permutando as linhas, né? Ou seja, são n fatorial possibilidades, a gente tem fragmentos com 240, então não dá, né? Então, por isso que é necessária uma aproximação. Então, eu transformei essa matriz, a matriz de zeros e uns, em um grafo. Transformei isso num grafo, e olhando o grafo, eu descobri uma propriedade, uma coisa essencial naquele grafo, que ele tinha cliques muito densos. Como o grafo tem cliques muito densos, e o clique faz parte da solução da heurística, eu peguei o grafo complementar. O grafo complementar ele é bem esparso, e aí, com essa heurística de vértice de grau mínimo, eu consigo descobrir o clique no grafo original. Então, se vocês... Deixa eu mostrar para vocês a ideia num desenho, que é mais fácil de vocês verem aqui, né? Isso aqui tem também aplicações em pesquisa operacional, né? Então, aqui vocês estão vendo aqui. A ideia é a seguinte: eu tenho o grafo original, eu vou pegar o grafo complementar. Vocês sabem que o complementar, você tem propriedades que você descobre, né? Clique e conjunto independente é como se fosse o Batman
e o Coringa. O Coringa é mais ou menos o alter ego do Batman, né? Então, você vendo o Coringa, você descobre muita coisa do Batman. Essa é uma longa história, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei o grafo, que é muito denso, na origem, eu peguei o grafo complementar e eu apliquei essa heurística para descobrir o clique, e a partir do clique eu faço o sequenciamento. Eu consigo ver de uma forma mais rápida uma aproximação da matriz que tem mais uns consecutivos. Isso aqui tem uma outra aplicação também, que é em circuito VLSI, e tem uma aplicação também numa fábrica lá de São Carlos, uma fábrica de madeiras, onde você vai deixando umas pilhas em torno da saída da máquina, e você precisa minimizar o número de pilhas. Por incrível que pareça, esses 3 problemas são a mesma coisa, em termos de programação. Então, como eu disse para vocês, todos esses problemas são NP difíceis, eles são como a comunidade Python, eles são muito unidos. Então, se você resolver de uma forma exata um problema, NP difícil, você resolve todos os outros. Por isso que o pessoal acredita que não é possível, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta aí. Sim, você respondeu sim. E todo mundo está agradecendo. Você tem mais uns 5 minutinhos, se você quiser fazer algum agradecimento, fazer alguma consideração final, está aberto. Gostaria muito de agradecer a organização. Foi uma Python Brasil espetacular, mesmo online, com tradução de Libras para todas as palestras, vai cair o céu aqui. Com muita inclusão, eu fiquei muito feliz com a escolha das salas, que são mulheres pretas, né, da ciência. Eu fico muito feliz também com os keynotes, que trabalharam com assuntos que são mais transversais, mas ao mesmo tempo importantes para a comunidade. Então, só tenho que agradecer a todos e a você que está assistindo também. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada, Massanori. Amém. Tchau, tchau, pessoal.